Hoje eu estou trazendo umas indicações bibliográficas para vocês. Quero fazer alguns comentários sobre esses livros, porque são livros importantes, tanto para as pessoas que já foram iniciadas ao Reiki, tanto quanto as pessoas que desejam também iniciar os seus estudos e aprendizagens nessa linha de cura com as mãos, que é o Reiki. Então nós temos aqui uma sequência de livros. O primeiro deles que eu gostaria de mostrar é esse, o Manual de Reiki do Dr. Mikao Usui. Esse livro ele foi escrito por Frank Ajava-Peter. Frank Ajava-Peter é um mestre muito conhecido no mundo pelo trabalho com Reiki, todas as pesquisas que ele fez aqui no Japão, quando ele morava aqui. Hoje ele tem uma ligação muito forte com o Instituto Jikiden Reiki e realmente desde o início ele ajudou muito nessa sistematização, até na construção do que hoje nós conhecemos por Jikiden Reiki. Então, nesse livro, vocês vão encontrar o manual do Dr. Mikao Usui. Esse manual ele é um manual ilustrativo, ele vem com explicações. Então, para aqueles que estão iniciando ao Reiki, gostaria de conhecer e queiram, na verdade, conhecer a origem através do Reiki de Mikao Usui, esse livro é bastante importante. Esse livro ele foi lançado em 1999, justamente quando havia todo um movimento para esse reencontro, que foi o reencontro com o Reiki através de Jōgo Yamaguchi e o Jikiden Reiki. A fundação do Jikiden Reiki em Kyukai foi feita em 1999, então nós estamos nós completamos esse ano 20 anos de existência. Então esse é a primeira indicação. A segunda indicação bibliográfica é a técnica de Reiki do Dr. Hayashi. Hayashi Sensei, ou Chujiro Hayashi, ele foi discípulo direto de Mikao Usui e teve um papel muito importante na divulgação do Reiki pelo Japão. A sua presença foi muito marcante e foi com ele que Jōgo Yamaguchi teve o primeiro contato através de sua família e recebeu a sua primeira iniciação. Dr. Hayashi era realmente um médico, ele teve muita força nessa expansão do Reiki aqui no Japão. Por quê? Porque ele era médico e ele tinha autorização, inclusive, para atuar como um praticante do Reiki aqui no Japão. Então, esse livro A Técnica de Reiki do Dr. Hayashi também é de Ajava-Peter, ele está aqui na capa. Só que esse livro ele é focado mais em conteúdos que nos remetem ao Reiki praticado por Dr. Hayashi, que era um Reiki, claro, que vindo da origem, mas tinha algumas nuances diferentes. Por quê? Porque ele era médico e ele introduziu e orientou seus alunos em vários conceitos que estavam ligados à medicina, que realmente colaborou para que nós pudéssemos entender como a doença acontece, como o processo de cura acontece, como o Reiki atua em nosso corpo. Então, nesse manual, a técnica do Reiki de Dr. Hayashi, nós temos, inclusive, um manual do Dr. Hayashi com fotos em que o meu mestre Tadao Yamaguchi também tem a sua presença. Inclusive, ele e sua mãe, Jōgo Yamaguchi, eles são mencionados nesse livro. Então, é um livro bonito de se ver, muito útil, porque ele tem essas imagens com as orientações para vários tipos de tratamentos, além de comentários importantes sobre o Reiki e como nós devemos utilizar o Reiki. Então, uma outra indicação. A única coisa que eu preciso comentar é que a edição em língua portuguesa ela foi descontinuada pela editora. Então nós encontramos ele em espanhol e em inglês. Mas eu acredito que vale a pena ter esse livro, mesmo que seja em outra língua, justamente
por esse conteúdo, né, fotográfico que tem aqui de todas as posições, que pode ajudar muitas pessoas que estão iniciando ou até mesmo aquelas pessoas que já têm experiência com o Reiki. Então nós temos aqui o último livro lançado por Franca Java Peter, um livro que faz uma compilação de conteúdos muito importantes. É um livro inovador porque ele já contém informações que nós aprendemos também no Jikiden, com inclusive conteúdos que são realmente conteúdos novos, conteúdos que ele pesquisou nos anos que se sucederam à execução, à produção desse livro. E é um livro muito importante realmente para aqueles que estão não só nas linhagens do Reiki ocidental, mas principalmente na linhagem do Jikiden Reiki. É um livro de conteúdo intenso, conteúdo bastante informativo, com muitas fotos. Ele tem um conteúdo também que já inclui a família de Tioki Yamaguchi, falando de pontos importantes dessa caminhada dessa família que foi a família de Tioki Yamaguchi com relação à divulgação do Reiki durante o período de Hayashi Sensei e após a sua morte também. Esse livro ele contém inclusive orientações sobre as origens dos símbolos, sobre termos importantes do Reiki e técnicas também importantes dentro do Reiki. Um livro imprescindível para quem quer realmente entrar em contato com as origens do Reiki tradicional japonês. Isto é o Reiki, a transformação do corpo, da mente e da alma, das origens à prática. Tá? Nós temos então esses 3 livros importantes de Ajava. Bom, um outro livro, apenas a título de curiosidade, é o livro de Ajava, né, traduzido para a língua japonesa. Né? Esse é o livro, né, Reiki, apenas desses Reiki em inglês e depois em japonês. Então é um livro que já está disponível para os japoneses. Então a expansão e o esclarecimento para muitos japoneses, inclusive, ele está contido nesse livro, que é uma tradução do livro de Ajava. Tá? Agora, livros mesmos que foram escritos por Tadao Yamaguchi são 3. Esse aqui já conhecido no Ocidente também. Vamos falar um pouquinho desses 2 que estão em japonês. Eu sou muito curiosa, então eu comprei esses 2 livros diretamente lá do Instituto, porque eu gosto de dar uma checada no conteúdo, dar uma pesquisada e comparar os livros que eu tenho. Então esse é o livro Jikiden Reiki, né? As raízes do Reiki, Jikiden Reiki, Tadao Yamaguchi. Então Yamaguchi Tadao, né? Eles escrevem primeiro o sobrenome e depois o nome. Tá? E este outro livro, Reiki Japan, Jikiden Reiki, também com o título Jikiden Reiki. Bom, esse livro que já é conhecido no Ocidente, no mundo, né? É uma compilação de conteúdos desses 2 livros, não é uma tradução. Foi uma criação que Tadao Yamaguchi fez para poder passar algumas informações para nós, Ocidente. Então, nesse livro, ele fala sobre a família de sua mãe, Tioki Yamaguchi, os Suganos, a importância deles para o Reiki aqui no Japão, a expansão. Ele conta um pouco dessa história. O livro tem fotos desde criança, como é que foi o Reiki na infância, como o Reiki foi importante na vida, inclusive, dele e de sua família. Fala de conteúdos, inclusive, culturais, ligados à cultura e à língua japonesa. Aqui ele comenta, tem uns conteúdos também que nós utilizamos nos cursos. Fala sobre as origens dos símbolos, né, que nós utilizamos no Reiki, sobre o shintoísmo
E aqui tem alguns relatos sobre as pessoas que se iniciaram aqui no Japão e as suas experiências com o Dikideniki. É um livro muito importante também, mas infelizmente nós não temos em língua portuguesa. Vale a pena, mesmo para aqueles que ainda não conseguem dominar a língua inglesa, que tenham como um conteúdo que futuramente possa ser utilizado. Essas são algumas indicações bibliográficas que eu considero muito importantes para todos aqueles que desejam conhecer sobre as origens do Reiki tradicional japonês e sobre o Dikideniki. Lembrando que você pode baixar gratuitamente lá no meu site o e-book Conheça o Dikideniki. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa baixar o seu e-book. Mas antes de finalizar, eu convido você a se inscrever nesse canal, ajudar a divulgá-lo, é claro, deixar o seu like. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau!